Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Estamos aqui novamente com um professor espetacular e um ser humano incrível. Manuel de Deus, gentilmente eu chamo de Manolo. Tá bem, gente. Perfeito. Nickname. Perfeito. Tá bem. Manolo, você é uma pessoa assim que eu admiro muito, porque eu trabalhei há muitos anos, 16 anos em estatais, né? Depois em multinacionais, e a gente vê o seguinte: grande parte dos que, infelizmente, trabalharam comigo nas estatais, aposentaram e não fizeram mais nada. Sim. Então, escolheram ficar assim, sem precisar pensar nada, tal, mas quando você vai bater um papo, você encontra para um café e tudo mais, você fica até com dor. Você fala assim, puxa, tanto potencial, né, que poderia Sim. ser. Pô, aí você pergunta, não, no computador eu não mexo, não sei o que, lá, tal, então, mas e o celular? Não, o celular eu só ponho bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, então é difícil, né? Então, né? Mas você é um cara que está sempre se atualizando, vendo o que acontece na empresa, o professor elogiado em todas as faculdades que você lecionou, então, parabéns. Obrigado, obrigado. E agora, Manolo, nós tivemos aí o envolvimento do ESG, né, do Environment também, para meio ambiente, e saiu agora a NR01, né, que trata também da parte aí ocupacional, aí, principalmente da parte psicossocial. Sim. Né? Aí para combater burnout, né, essas coisas assim, né? E eu queria que você falasse assim, o teu plano, né, que é de capacitação, Isso. não só das pessoas, indivíduos, equipes e a organização como um todo, e ainda com métricas, certo? Sim. Então, por favor, eu queria que você fique à vontade de falar. Tá bom. Bom, inicialmente eu estou desenhando o treinamento como um todo, então para redesenhar e imaginar, estou planejando e, consequentemente, disso vai sair um e-book. Perfeito. O nome do e-book está tendo um problema que eu vou relatar, que é assim, tem o nome Mentes Vitoriosas, porém já existe muita coisa no mercado com esse nome. Tem também Mentes Vencedoras, que também já tem muita coisa. E tem um problema que eu não sou neurocientista nem nada, mas o que é mente e o que é consciência. Então eu estou mais voltado agora para estabelecer a consciência da jornada do sucesso. Alguma coisa assim. Perfeito. Tá? Então o treinamento vai consistir em você desenvolver atributos de hard skill e soft skill. Hard skill, para quem não sabe, são coisas que a gente pega na academia, treinamentos nas faculdades, cursos extraordinários, enfim. Todos esses treinamentos que envolvem capacitação técnica, eles são hard skill. E os soft skills são comportamentais. Eles estabelecem, como é que é a minha comunicação, como é que eu resolvo problemas entre colegas de trabalho, desenvolvimento de equipes, gestão de tempo, lideranças, enfim. Esse soft skills é onde estão os grandes problemas que nenhuma faculdade está muito preocupada com isso. É verdade. E isso aconteceu já há alguns anos na minha vida, porque eu sempre tive a oportunidade de estabelecer alguns contatos com professores, com pessoas que eram meus chefes nas empresas que eu passei. Então eu estabeleci assim, eu gostaria de ser como essa pessoa. Eu queria ter esse comportamento profissional ou diante das mais variadas situações, porque o ambiente corporativo, ele tem muitos cenários, né? Exatamente. Nem tudo é um mar de rosas, né? Então, esses cenários estabelecem que você acaba tendo alguns comportamentos que você mesmo fica, às vezes, frustrado de não saber como lidar com esse comportamento. E tem aqueles que você fala assim, eu nunca quero ser igual a esse cara. Também, lógico. Não, esse cara tá errado para mim. Isso. Por exemplo, um líder que grita ou que dá ordem, manda que eu estou fazendo. Se humilha na frente das pessoas. Já é um líder que não vai ser líder. Exatamente, Que, aliás, isso é a grande fragilidade de muitas instituições. Eu posso até relatar algumas delas, né? As polícias das mais variadas, porque tem muita hierarquia. É verdade. Exército, Marinha, Aeronáutica tem os seus problemas, porque tem muita hierarquia. Ninguém toma nenhuma decisão lá embaixo. As decisões são aqui em cima e elas podem demorar muito, tá? Esse é o grande problema, né? Então é meio complicado.
E aí eu tive fazendo aí algumas viagens. Aí tive na Espanha, por exemplo, onde eu participei da jornada lá de Santiago de Compostela, e aquilo foi me despertando determinadas coisas que chamaram muita Quantos quilômetros você andou lá? Olha, eu fiz Santiago de Compostela boa parte de ônibus e alguns trechos de Santiago e alguns trechos de Barcelona fiz a pé, porque eu não tinha condição física e como eu fui operado do coração, eu não sabia como é que ia ser o meu comportamento, mas eu não tinha uma capacidade física para suportar 25 km por dia, que é a média mais ou menos que o pessoal está fazendo. Entendi. Mas de Barcelona, depende da estrada que você pega, porque tem muitas rotas, né? Dá 850 km. Então, assim, são alguns dias de viagem e eu não tenho esse preparo físico todo. Sei. Mas eu queria participar. Então, assim, eu tive uma atuação forte em Santiago de Compostela e tive uma atuação, no meu entendimento, né, mais forte em Barcelona. Até porque o clima de Barcelona me assim, favoreceu a desenvolver essas coisas, né? Que bacana. Não, assim, eu acho que você se sentiu recompensado. Era como se Deus tivesse falado, olha, você vai ter que descansar um pouco, mas desfrutar com muito prazer. Sim. Mesmo você pensando em captar todas as coisas boas para os próximos desafios, né? Mas aquilo lá te colocou num patamar gostoso, né? Para pensar. Sim, muito. Me fez refletir muitas coisas, porque assim, muitas pessoas fazem o caminho de Santiago, como é denominado, e tem uma saída também de Portugal para Santiago, que dá mais ou menos 250 quilômetros, bem curtinha. Mas o interessante dessa jornada é você estabelecer uma reflexão. Claro, a grande maioria estabelece a jornada como espiritual. Sem dúvida. Vai procurar alguma coisa espiritual, vai Isso. conversar com Deus, alguma pagar coisa, alguma promessa. alguma coisa espiritual. Eu não fiz isso. Eu refleti a minha vida, refleti as coisas que eu quero fazer daqui para frente. Enfim, é isso que eu fiz. Aí, associado a isso, surgiu o Lewis Hamilton, que é o piloto de Fórmula 1, Sim. que ele foi convidado para dar uma aula magna, eu não sei se em Harvard ou uma faculdade lá britânica. Isso me passou. Mas enfim, o pessoal gostou da aula magna dele, que ele falava justamente sobre como é que você se desenvolve para obter sucesso, né? Como ele é 7 vezes campeão mundial, um esportista Sim. de sucesso, ele tem outras atividades que também ele é bem sucedido, né? Na área de alta costura, na área de roupa para jovens, tem muita coisa na área de fitness que ele também tem, na área de alimentação, porque ele é vegano, enfim, tem uma série de coisas que ele faz, que ele tem licenciamentos e ele usa o nome dele. E ele contraía, as pessoas falam assim, ó, só faz uma coisa, quando você faz, você divide a sua energia, você não é bom em nada. Não, ele provou que não. A pessoa consegue, com dedicação, fazer o que quer. Inclusive na metodologia dele, que a metodologia dele é o seguinte, né? O Masterclass pegou, que é uma plataforma de desenvolvimento de curso. Falou, ó, vamos fazer um curso. Ele estabeleceu um curso de 12 aulas e dividiu em 4 habilidades, né? Inspiração, que é a primeira, né? Disciplina, exercícios e crescimento. Na parte de inspiração, ele procurou se espelhar em alguém. Tem gente que se espelha em várias pessoas, você não precisa ser um só. Pô, eu gosto desse executivo aqui na personalidade de negociação, gosto desse executivo aqui para resolver problemas técnicos, gosto desse executivo aqui porque ele delibera bem todos os conflitos que existem internamente. Então, assim, ele estabeleceu um ícone para que ele pudesse desenvolver... Pegar um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. A disciplina. Ele é extremamente disciplinado, Hamilton. Não só na parte física, como na parte mental, como na parte técnica do carro. Tanto é que um dos grandes problemas que ele saiu da Mercedes foi porque a Mercedes não ouvia os feedbacks dele. E o que eu acho horrível. E a Mercedes e a Ferrari têm os mesmos problemas, porque Schumacher já falava que eles não ouviam muito bem o piloto. Isso é um erro. É um erro, porque quem está lá no momento da verdade é que pode falar. Não é um engenheiro, né? E o Hamilton esse ano aqui, apesar de todas as dificuldades que ele teve, muitas vezes ele estabeleceu um tipo de setup no carro
E os engenheiros da noite pro dia mudavam esse setup e não comunicavam a ele. Isso aí é um problema sério, né? Sim. Então, nessa fase que ele desenvolveu esse curso, eu assisti esse curso. Falei, pô, é isso que nós precisamos. Por que eu falei que é isso que nós precisamos? Porque eu disse o seguinte, as minhas 2 últimas empresas que eu trabalhei como consultor, que foi o ano passado e o ano retrasado, elas eram empresas jovens. Desde o patrão, que era um garoto jovem, geração Y, só para você entender, até a geração Z. Então, assim, eu via que entre eles tinham problemas, mesmo eles se vestindo quase com as mesmas roupas, tendo os mesmos interesses, falando quase as mesmas gírias, vamos dizer assim, entre eles existia, assim... Uns gaps. Uns gaps muito grandes. E por que existem esses gaps? Justamente por causa que algumas habilidades, principalmente soft skill, que nenhuma universidade te dá, verdade. E nenhum curso também, tá? Por isso que é a minha preocupação das minhas reflexões, você tem que desenvolver, né? Não tem jeito. Então, por exemplo, a disciplina te propõe a você ser extremamente disciplinado, rigoroso, esperar aquilo que você quer, porque a disciplina, na verdade, é você não dar certo e insistir, que é o exemplo do Hamilton. Ele está tentando, está fazendo, então é isso aí. O que ele está fazendo na Ferrari é o que ele propôs no curso dele. Tudo dentro da coerência. Tudo dentro da coerência, tá? Exercícios, ele tem lá exercícios físicos, cardio, musculação. Musculação, inclusive, agora ele está diminuindo muito porque ele ganha facilmente massa muscular e os carros agora não exigem tanto comprometimento com... Então ele não se preocupa muito com a parte muscular, mas a parte cardio, a parte mental, essa é fundamental. E a parte de crescimento, que é aquela parte que você começa a desenvolver algumas habilidades dentro daquilo que você se propõe a fazer. Veja, o meu treinamento, ele está hoje muito focado para a área de TI, porque é a área que eu venho. Mas ele pode ser aplicado em qualquer área. Em qualquer área. E o próprio Hamilton, ele aplica na área. Então, o que eu preciso aprender ou desenvolver? Quais são as habilidades que eu tenho que fazer? Uma das habilidades que ele desenvolveu é essa que todo mundo falou aí, que ninguém sabe do problema, que ele fez um relatório, tipo, pontos fracos e fortes da Ferrari que eu preciso resolver com os meus engenheiros. Ninguém gosta de fazer isso. Tá? Na verdade, os únicos pilotos que fizeram isso dentro da Fórmula 1, em todos os anos da Fórmula 1, foi o Vettel e o próprio Hamilton agora. Dizendo, temos que fazer isso, porque tem melhor aqui, eu preciso disso. Porque tem melhor... Ele está mudando, inclusive, a forma de como você age no volante, que no volante do carro você tem muitas... E agora você vai ter que ter muitas ações. Então você tem que treinar, tem que capacitar, tem que discutir. Mandou, isso daí vale para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Até o casal, por exemplo, né? Se ele souber os pontos fortes e fracos, o que tem que fazer para seguir a rota, o que vai acontecer lá na frente, dependendo da decisão que toma. Você lembra do ciclo PDCA? Lembra. Se você quiser pegar o ciclo PDCA e colocar dentro da sua vida, você coloca, porque ele nasceu para estabelecer, tá bom, quais são os meus problemas? Quais são os meus pontos fracos e fortes? O grande problema que eu vejo é que tem muita gente que não está vendo isso agora, essa geração nova. A geração mais antiga, uma mais nova que eu e as mais antigas, que são próximas a mim, muita gente já esqueceu disso. E isso está presente lá, tá? E, por exemplo, quando a gente fala em mente, a gente está falando em percepção. O que é percepção? Percepção é eu entender o meu meio ambiente e trazer esse entendimento para minha mente e estabelecer as realidades. Cara, o que eu preciso fazer aqui para melhorar isso aqui? Porque lembre-se, por melhor que seja uma máquina, um produto, um serviço, sempre tem espaço para melhorar. Perfeito. Então a percepção é boa. Perfeito. Nós estamos aqui nos instantes finais. Eu quero que Já? você volte outras vezes para falar depois do desenvolvimento, né? Tá bom. Uma sugestão, você colocar talvez o subtítulo Um Novo Olhar. Pode ser, eu acho que cabe bem aí. Você pode deixar teu LinkedIn, por favor? Posso? Manuel_Deus. Perfeito. Gratidão. Meu amigo. Obrigado. Espetacular como sempre, viu? E muito sucesso aí. Obrigado. Internautas. Já deu 15 minutos? Já. Internautas, com os agradecimentos estão a esse fantástico professor e mentor, Manuel Deus, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.